Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Givaneide, sou nutricionista. É um prazer estar aqui com todos vocês e, como prometido, estamos aqui com a nossa segunda aula falando um pouco melhor sobre a fisiologia da digestão, tá certo? Aproveitem bastante, tá bem interessante e vamos entender alguns mitos e verdades. Comer a cada 3 horas é mito ou verdade? Vamos descobrir? Se você está gostando desses vídeos, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, que toda semana eu estou postando vídeos de orientações sobre saúde e qualidade de vida baseado nas orientações que Deus deixou para todos nós. Que Deus abençoe. Olá, grupo, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a fisiologia da digestão. Eu falei algumas coisinhas ontem para vocês e hoje eu vou explicar mais especificamente, né, como que funciona e como fazer ele trabalhar realmente ao nosso favor. Então, se você sofre com problemas de enxaqueca, labirintite, empachamento, prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, entre outras doenças, né, que são doenças do estilo de vida, me acompanha que através desta palestra vocês vão aprender sobre a fisiologia da digestão e são detalhes simples que vão fazer uma diferença enorme na sua vida. Então aproveita e vem comigo, tá? Toda doença tem cura com os remédios de Deus, né? Deus tem tudo aí para nós, ao nosso favor, nós só precisamos saber como utilizar esses remédios. Começando antes de tudo, né, sobre a definição de saúde. Saúde, ele é o bem-estar físico, mental e social. Eu posso até dizer e espiritual também, né? Então, saúde não é necessariamente a ausência de doença. Eu posso ter alguma doença, né, mas se ela é controlada, se ela não atrapalha a minha vida, né, o meu dia a dia, eu posso ser considerada uma pessoa saudável. Olha só, a sociedade, gente, ela exige muitos padrões, né? Muitas pessoas querem perder peso para ter um corpo bonito, né? Ir para academia, enfim, né? O mundo lá fora, ele tem uma outra concepção do que é realmente você cuidar do seu corpo. Não é pecado você querer realmente, vou fazer uma musculação, vou definir meu corpo e tal. Não é pecado, né? Mas nós, como cristãos, nós temos um outro objetivo. Nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde, nós estamos com esse objetivo, glorificar o nome de Deus através do nosso corpo. Buscar saúde e qualidade de vida, porque é isso que Deus quer para nós. Deus não quer ninguém doente, tá? Deus, ele deixou todas as orientações que nós precisamos para que, se eu tiver alguma doença, eu consiga obter a cura através de métodos naturais. Tudo bem? Olha, gente, é muito bom a gente ter saúde, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ficar tranquila, né? Muito bom quando a gente tem toda a família unida, ninguém com problema de saúde, né? A gente consegue louvar e engrandecer o nome de Deus em espírito e em verdade, né? Nós somos pessoas felizes e abençoadas. Vamos entender como que funciona a nossa fisiologia. Deixa eu te perguntar. Na sua concepção, comer a cada 3 horas é um mito ou é uma verdade? Durante o período da nossa graduação, nós nutricionistas aprendemos que devemos comer a cada 3 horas, tá? Devido à questão do metabolismo, enfim, comer a cada 3 horas. Vamos entender hoje se isso realmente é um mito ou se é uma verdade. Eu vou explicar para vocês e no final vocês tiram suas conclusões, tá bom? Quem aqui já passou por isso? De acordar no dia seguinte dizendo, nossa, parece que a pessoa se arrependeu de ter amanhecido vivo, né? Não sei se alguém já passou por isso. Ou aquela sensação de empachamento, aquela dor, a barriga distendida, né? Aquelas dores de cabeça desconfortáveis demais. Parece que a gente não tem um dia assim que a gente consiga ficar tranquilo. Por que será que isso acontece? Vamos lá, gente. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é a anatomia do nosso estômago. Ontem eu expliquei para vocês que quando nós nos alimentamos, toda a comida fica aqui retida no nosso estômago, essa abertura que nós chamamos de pílora, ela fica fechadinha até o término da digestão,
e após mais ou menos umas 2 horas ela vai abrir e vai passando aqui de colher por colher. Esse todo o processo digestivo, tanto do estômago quanto do intestino, ele demora uma média de 4 horas e meia ou 5 horas, dependendo do que você comeu e das quantidades. Vamos supor que eu acabei de almoçar e 2 horas depois eu vou lá e coloco um outro alimento. Veja que esse alimento já estava saindo aqui. Eu vou lá e como uma fruta, né? Se tem uma fruta como exemplo ontem. O que é que vai acontecer? Esse alimento que já estava pronto para ser digerido, ele vai ficar retido, porque esse pylori ele vai fechar, porque ele entende que está chegando um novo alimento, ele não vai poder passar direto. E vai ficar aqui a comida que já estava pronta para ser absorvidos as vitaminas e os minerais, junto com o que acabou de chegar. Essa demora vai retardar mais ainda. Imagina, o estômago vai ter que produzir o ácido clorídrico, né? As enzimas digestivas, tanto para o que já estava lá, quanto para o que acabou de chegar. Então, imagina, gente, a demora que isso vai passar. E é justamente essa demora que causa o processo das fermentações. E essas fermentações, elas acabam, né, destroem as bactérias boas do nosso intestino, causando aí a prisão de ventre e desconfortos intestinais. E isso é muito sério, gente. O nosso intestino, lá a gente começa com a questão, lá começa a doença ou a saúde. Então, precisamos entender que precisamos respeitar um certo horário. Se a digestão completa, ela termina em mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas, se eu for colocar um outro alimento dentro desse intervalo de tempo, a comida vai fermentar. Então, muitas vezes aquilo que já estava pronto para a gente conseguir absorver de bom, simplesmente vai se perder, vai virar toxina, vai te prejudicar e não vai te trazer nutrição alguma, tá certo? Vamos dar uma atenção maior quanto a isso. Aí, essa orientação nós temos de Deus, tá? A escritora norte-americana, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, ela diz o seguinte: os órgãos digestivos, assim sobrecarregados, tornam-se cansados e carecem de um período de completo repouso do trabalho para recuperar suas exauridas energias. Nunca se deve tomar uma segunda refeição sem que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição precedente, ou seja, a refeição anterior. Caso seja tomado, olha o que ela fala aqui. Caso seja tomada uma terceira refeição, ela deve ser o quê? Leve e várias horas antes de ir para a cama. Então, seguindo essa orientação que a Ellen White nos deixou, nós entendemos que devemos fazer, no mínimo, 2 refeições, tá? Café da manhã, almoço, ela diz aqui, se for feita uma terceira refeição, se fizer uma terceira refeição, ela deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Então, nós precisamos entender que devemos fazer no mínimo 3 refeições diárias, tá? No máximo, na verdade, 3 refeições diárias. Café da manhã é aquela historinha, né? Comer pela manhã como rei ou rainha, né? Ao meio-dia como príncipe ou princesa e à noite como mendigo ou mendiga. Dessa forma, a gente consegue ter uma noite tranquila de sono e a comida não vai fermentar. Por que ela diz aqui, ó, que se for tomada uma terceira refeição, ela deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama? Porque à medida que chega o pôr do sol, nós precisamos descansar, né? A gente fica cansada, a gente quer deitar, quer dormir. Então, se de repente eu coloco... tem pessoas que almoçam, né? Comem feijão, arroz, tudo pesado à noite. O nosso sistema digestório, ele não funciona como pela manhã. Então, o que é que vai acontecer? À medida que você relaxa, que você deita, o teu estômago também vai relaxar, porque o teu sistema digestivo também quer descansar. E esse relaxamento acaba retardando o processo de digestão. É justamente por isso que muitas vezes a gente acorda no dia seguinte com a sensação de acordar mais cansado do que a hora que foi dormir. Porque você aparentemente descansou, mas o teu sistema digestório, todo o teu organismo trabalhou a noite inteira. Então, que descanso é esse? Se você quer rejuvenescer, se você quer sempre ter saúde, ter uma qualidade de vida e não ter problemas com dores de cabeça nem desconfortos intestinais, você precisa seguir essa regrinha. Isso foi escrito há mais de 100 anos, gente. A ciência hoje já viu, já descobriu, na verdade não descobriu, né? Já estava tudo por escrito. E algumas universidades já estão sendo passado isso para alguns alunos, universidades de ponta, tá, gente? Já está passando essa orientação para os alunos de nutrição. Então, comer
a cada 3 horas, nós entendemos que traz mais prejuízos do que benefícios. Então, nutricionistas de plantão, vocês me desculpem, eu sou nutricionista também, mas quando eu vi que isso, né, foi dado por Deus e que, à medida que nós colocamos isso junto ao nosso paciente, junto a algum tratamento, o paciente consegue se livrar de todos esses problemas de saúde, gente. Todos. Aí você pode me perguntar, Gil, mas o diabético. O diabético, a recomendação que a gente tem que ele tem que comer a cada 3 horas, porque às vezes baixa demais a glicose, aumenta demais a glicose, enfim. Gente, eu já tratei vários pacientes diabéticos. Ele comeu a cada 5 horas e, para honra e glória de Deus, eles ficaram curados. Então, gente, não existe isso. Se Deus disse para a gente fazer assim, é porque Ele sabe, ninguém melhor que Ele para entender como funciona o nosso organismo, como funciona a nossa fisiologia, tá bom? Durante a universidade, é isso que a gente aprende, comer a cada 3 horas. Não, gente. Eu prefiro acreditar no que Deus deixou. Se Deus nos diz que nós devemos comer pelo menos a cada 5 horas, eu prefiro acreditar dessa forma, porque isso mudou a minha vida e mudou a vida de muitos pacientes meus, tá certo? Outra coisa, tem pessoas que passam a noite inteira tendo pesadelo, sonhando com mortes, com isso, com assalto, aí ficam pensando, será que é alguma, como é que eu posso falar, alguma revelação, né? As pessoas, será que alguém vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Geralmente, preste atenção que quando você passa a noite tendo pesadelos, é porque você comeu demais na hora de dormir. Porque enquanto a gente dorme, para ser um sono reparador, você precisa deitar e apagar, né? Quando você sabe que teve um sono reparador, você dormiu a noite toda, não sonhou. É como que ali você tivesse morrido, né? Amanheceu o dia e sim, você despertou e você vai fazer as suas atividades normais. Você vai acordar muito mais disposto. Então, faça o teste aí durante uma semana e depois você me fala como é que foi, tá certo? Gente, vale a pena, com certeza. Frutas e verduras, elas são os mais perfeitos alimentos. Você sabia que fruta e verdura, ela precisa ser consumida antes da refeição? Tem pessoas que colocam fruta como sobremesa. Vamos entender aqui se isso realmente é certo ou não, tá? Vamos lá. O que acontece? As frutas e verduras cruas, elas já têm as próprias enzimas. Então, o nosso estômago não precisa ter trabalho de digerir nada, gente. Ele passa rapidamente pelo nosso estômago e já vai sendo absorvido pelos intestinos, né? Grosso e delgado, tá bom? Quando a gente come o alimento propriamente cozido e nada de alimentos crus, o que vai acontecer? O nosso organismo vai precisar retirar essas enzimas das nossas reservas que fariam a gente sobreviver por até 120 anos, tá certo? Então, quando a gente come mais frutas, as frutas elas já têm as próprias enzimas, elas vão ajudar na digestão e dessa forma dar um certo descanso para o nosso corpo. O corpo não vai precisar usar das reservas para poder digerir. Por isso que é extremamente importante. E por que comer antes, né? Como eu expliquei, a digestão é feita direto no intestino, não no estômago. Quem foi que descobriu isso? Vocês conhecem esse médico, né? Um neurocirurgião muito famoso, também adventista. Foi esse neurocirurgião que ele, como cientista, também pesquisou e viu que essa digestão ela é feita direto nos intestinos, ela não para no estômago, né? Então, através dessa descoberta, né, que a ciência teve através desse profissional, é que nós entendemos hoje o porquê, né? E que é necessário realmente que seja feito antes. O que acontece se eu comer depois? Olha só o que diz aqui. As frutas, elas passam rapidamente pelo estômago, né? Dali, indo para o intestino, onde liberam açúcares, né? Onde o corpo vai transformar aquilo ali na glicose, né? Que vai para as nossas células, tá bom? Então, se houver, por exemplo, carne, batatas ou amidos no estômago, as frutas ficam presas lá e começam a fermentar. E tem pessoas que vão almoçar, por exemplo, terminou o almoço, né? Colocou lá a salada, fez aquela misturada, e no final do almoço vai lá chupar uma laranja, porque eu aprendi que para o nosso organismo absorver o ferro, eu preciso de comer uma laranja. Tá. Mas aí, se as frutas não são digeridas no estômago, o que a laranja vai fazer lá depois que eu terminei de almoçar? Lembra que o alimento cozido ele fica lá no estômago e que o piloro fica fechadinho enquanto está fazendo a digestão? Então, quando entra uma fruta junto com aquele alimento cozido, o tempo de digestão, gente, percebam, é diferente. A fruta não é para ser digerida ali. E o que vai acontecer? Você comeu tudo saudável e depois não entendeu por que está sentindo tanto desconforto.
Justamente por conta disso, você comeu a fruta depois do almoço e essa fruta acabou demorando muito mais tempo do que o que deveria no estômago e essa demora é o que gerou o processo das fermentações, tá certo? Então, entendam bem aonde que eu estou querendo chegar em relação a tudo isso. Tá? Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, por favor, me perguntem, que eu estou tentando explicar da forma mais simples e breve possível, tá? Então, se você já comeu algumas frutas de sobremesa após uma refeição e passou o resto do dia, né, e da noite arrotando aquele, né, aquele desconfortável sabor, sentindo o estômago cheio e pesado, né, isso acontece porque não comeu de maneira adequada. Nós devemos comer frutas sempre com o estômago vazio. Ficou bem claro isso aí para vocês? Obedecer o assim diz o Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Eu vou contar aqui alguns testemunhos para vocês, para que vocês se sintam fortalecidos. Informo que esses testemunhos eles são para honra e glória de Deus, e se eu estou postando aqui é porque eu tenho a autorização dessas pessoas, tá? Até mesmo por uma questão de ética eu não poderia fazer isso, mas pela autorização que eu tenho dessas pessoas, eu estou postando aqui para vocês, até mesmo para que vocês fortaleçam a sua fé, né? E possam aí obedecer o assim diz o Senhor, tá bom? Então, a história da Geisiane, ela passou 3 anos tentando engravidar. A partir do momento que ela chegou no meu consultório, eu falei assim, Geisiane, vamos lá. Vamos mudar toda a sua alimentação, né? Com coisa simples, gente. Às vezes a gente vai para o nutricionista, eu não vou mais porque a Nutri passou coisas assim que eu não sabia nem onde encontrar. Mas as coisas de Deus são coisas simples. E através dessa simplicidade que a gente consegue resultados extraordinários, tá? Então a Geisiane passou 3 anos tentando engravidar. À medida que ela mudou a alimentação, obedeceu assim diz o Senhor, obedeceu a fisiologia da gestão, né? Ela conseguiu aí com 3 meses de tratamento, foi bem rápido, né? Foi só mudar a alimentação. Com 3 meses de acompanhamento, ela já conseguiu a bênção que tanto queria, né? Hoje ela já está com 6 meses, mais ou menos, tá bom? Nós temos um outro exemplo também, de uma menina que ela passou 8 anos tentando engravidar. Eu não vou citar nomes, né? Até porque eu não tive autorização para fazer isso, enfim. Ela, após 8 meses de tratamento, ela conseguiu aquilo que ela tanto queria, para a gente ver que não há limites para Deus, né? Não há limites para esse Deus maravilhoso. Esse aqui é o irmão Lenilson, né? Ele chegou aqui no meu consultório com vários problemas de saúde, refluxo, azia, né? Problemas, enfim. O principal é referente à questão da diabetes e hipertensão. Ele fez o tratamento, a diabetes era acima de 200, né? E após mais ou menos 3 ou 4 meses de acompanhamento, ele já não tinha mais diabetes, né? Ele foi curado, mudando apenas a alimentação, estilo de vida e, como consequência, a hipertensão também foi embora, né? Então, hoje ele não toma mais remédios nem para diabetes, nem para hipertensão, tá bom? Pra gente ver que, gente, é maravilhoso, vale a pena, tá? Diabetes, ele comeu a cada 5 horas, ele comia muitas frutas, a maior parte da dieta dele foi a base de frutas e verduras. Então, não há restrições, mesmo que ele seja diabético, tá? Nós temos um outro exemplo aqui, né, da dona Luzia. Ela não enxergava também mais quase nada, devido à questão da diabetes, que estava muito elevado, já chegou a dar mais de 500, né? Mãos e pés totalmente dormentes, ela não sentia mais a perna, né, bem dizer, e tomava insulina 2 vezes por dia. A partir do momento que ela mudou a alimentação, também mais baseada na questão de frutas, gente, hoje, para honra e glória de Deus, ela enxerga tudo, né? Ela consegue hoje ter uma vida totalmente independente, apesar de ser cadeirante, né, e já ter perdido uma parte da perna devido a esse problema. Depois que ela veio ao meu consultório, hoje ela faz tudo sozinha em casa, ela não depende mais das pessoas para estar levando, para fazer seja lá o que for, tá? Então, gente, isso mudou a vida da irmã Luzia, né? Então, que Deus abençoe. Irmã Luzia, hoje ela não toma mais insulina, tá, gente? Hoje ela ainda está em tratamento. Jerusa, ela chegou também no meu consultório com problemas relacionados a ovários policísticos, né? Tinha muito problema com hemorragias, depressão e ansiedade. Ela também obedeceu assim diz o Senhor. E hoje, para honra e glória de Deus, ela conseguiu perder peso, né? Vocês veem aí o antes e o depois. Ela não tem mais ovários policísticos, ela fez a ultra após o tratamento e eles simplesmente sumiram, tá? Hoje ela não tem mais depressão, ansiedade. Gente, só tem coisa boa para contar, tá certo? Então vamos embora.
Que Deus ele nos ajude, né? Que Deus nos ajude a tomar decisões sábias, né? Para que a gente tenha uma mente aberta, uma mente tranquila e um caráter segundo a vontade do nosso Deus. Então que a gente consiga e possa adorá-lo em espírito e em verdade, sermos pessoas felizes e gratas ao nosso Deus. Então, gente, no ano já começou, estamos no mês de abril e todo ano você faz propósitos. Esse ano eu vou ser mais saudável, esse ano eu vou cuidar da minha alimentação. Né? Então começa, a gente não pode começar, segunda eu começo. Gente, se a gente for esperar um dia propício para a gente começar, não vai aparecer, né? Porque depois do carnaval, né? Depois do retiro, depois da Páscoa, depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Pais, enfim, né? Vai só esperando, adiando, adiando, adiando. Então começa hoje, vale a pena, tá bom? Então espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês e qualquer dúvida estamos aí à disposição. Agradecemos a vocês pelo feedback, né? O meu suporte já me passou algumas dicas. O meu suporte já passou algumas dicas e algumas orientações do feedback que vocês nos deram, então ficamos muito felizes por isso, tá bom? Então o grupo é realmente para quem tem interesse em mudar a qualidade de vida. Quem não tem, enfim, né? A nossa parte a gente faz. Falta de conhecimento aqui não é, tá bom? Então estamos aqui. Aproveita, se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, que toda semana eu tô colocando novidades aqui para vocês, para que vocês consigam e possam entender mais e mais sobre a vontade de Deus para nossa vida através da reforma de saúde. Gente, é isso aí. Ficou claro para vocês o que foi passado, né? Vamos aprender cada vez mais sobre tudo que Deus quer deixar para nós. Através dessas e outras orientações, nós vamos aprender como nos livrar de tudo que nos incomoda, né? De doenças e mal-estar, né? Tudo isso você vai conseguir através dessas orientações que já foram dadas por Deus, né? Um pouco mais de 100 anos, através da escritora norte-americana Ellen White. Então aproveitem bastante e vamos lá praticar, né, gente? Vocês só vão saber de tudo aquilo que eu tô falando se você fizer isso no seu dia a dia, tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau!